Olá, gente, meu nome é Jonas, sejam bem-vindos nesse canal. Esse canal está começando, é um canal novo, mas nós vamos estar melhorando ele a cada dia, tá bom? A cada trabalho, nós vamos estar melhorando o nosso estúdio aqui, vamos estar fazendo alguns trabalhos bem inteligentes, interessantes para vocês. Você que gostar, se inscreva, curte e compartilhe. Gente, hoje eu quero fazer um trabalho, esse trabalho de hoje, começando te fazendo uma pergunta. O diabo existe? Você já pensou nisso? Você acha que ele existe? Se ele existir, quem ele é ou como ele deve ser? E se falar Satanás e satanismo? Você que crer em Deus, normalmente você acredita no bem e no mal, não é? Você também acredita, sempre se eu falar o mal, geralmente o diabo, ou Satanás, né? Ou satanismo, que vem muito falar no rock, né? Muitas pessoas, o ser humano tem um interesse pelo ocultismo, sabe? Assim como naturalmente as pessoas têm interesse desde a nossa infância pelo proibido, pelo errado, o papai não vai gostar, né? Então, tá no ser humano isso. Então, gente, o diabo existe, com certeza. Nem que... Eu vou explicar isso para você. Olha, eu quero começar falando de uma frase que eu li uma vez, não sei quando, eu li, não sei quem escreveu, mas provavelmente deve ser um ateu. Que é uma frase muito interessante que diz assim, perguntava, se o diabo existe, a frase dizia, ele tem dois triunfos. Por quê? Primeiro, porque o primeiro triunfo, porque a maior parte das pessoas não acredita que ele existe. Tem muita gente que fala que o diabo é para pobre, não é essas coisas, é coisa de pobre, Deus é coisa de pobre, não é assim que eles falam, sabe? Não é questão, irmão, de dinheiro, não. Pobre que quem pensa assim é questão de gente ignora. Essas pessoas que acham que é rico, que tem, sabe? É pessoas que estão tá mais preocupadas com o seu dia a dia, com seus afazeres. Pensam isso assim. Então, eles acham que Deus, que o diabo, da mesma forma que eles acham que Deus não existe, o diabo também não existe para eles. Esse é o primeiro triunfo que o diabo tem. Pro outro lado, o diabo tem um segundo, se ele existe, na frase, ele tem dois. A frase é o seguinte: se o diabo existe, ele tem dois triunfos. Primeiro, que uma boa parte das pessoas acredita que ele não existe, e a outra parte que acredita que ele existe só vê ele de uma forma mitológica, folclórica, de chifre, de rabo, de pata de bode, um ser vermelho, um garfo na mão, um galfo na mão. Essa é a forma mística, mitológica e folclórica. Ponto. Então, as pessoas que pensam que ele não existe são as pessoas que mais estão preocupadas com o seu dinheiro. Entendeu? Essa é a verdade. Mas são pessoas ignorantes, materialistas, ignorantes, que faz o diabo para ter dinheiro. O engano, a mentira, né? A trapaça, o engano, né? Pessoas maquiavélicas, né? Tinhosas, né? Veacas. Então, mas está na Bíblia. Está escrito no livro lá na Bíblia que o diabo, né? Jesus falou que o diabo mente desde o princípio. Ele mentiu. Ele mentiu. Ele mentiu para Eva. Ele para o ser humano deixa o princípio. O próprio Jesus falou que o diabo mente desde o princípio porque ele é pai da mentira. Então você para de ficar dando legalidade para coisa que o diabo não tem. A nossa palavra tem poder. Então você que igual falar, esse é do diabo, aquilo é do diabo, toma cuidado, que você está dando legalidade para ele agir.
E a palavra tem poder. E ele sabe disso, ele não perde a oportunidade. Portanto, ele gosta de usar o poder da palavra. Tá? E ele gosta de infiltrar a palavra aqui na sua mente. A batalha espiritual ela é travada onde? No campo da mente. Ele é especialista em interceptar o pensamento humano. Ele não consegue ler, mas ele consegue infiltrar coisa na mente. Interceptar seu pensamento, que ele é espírito. Na psicologia tem técnica para ver até quais são suas afinidades psíquicos emocionais. Ainda mais um ser que é espiritual. Então, gente, o diabo ele é especialista no campo, ele deixa o princípio, ele consegue, ele usa a mesma palavra de Deus, mas porém com sentido totalmente contrário. Quando Deus falou para Eva assim, para Adão, do fruto do jardim você comerá, mas dos outros você não comerá. Daquela árvore você não comerá, a árvore do bem e do mal. O diabo veio para Eva dizendo assim, vocês podem comer, porque Deus mentiu para vocês. Como assim que ele mentiu? Que ele sabe que no dia que você comer, vocês, seus olhos se abrirão e vocês serão como ele. Então, vocês podem ver que o diabo ele usou a mesma palavra, porém com sentido contrário. Com esse argumento, ela comeu e não morreu. Claro, a morte veio de imediato, que é a morte espiritual, a separação de Deus, a desobediência, a maldição, a morte. Assim ela levou até Adão e assim o convenceu. Adão foi muito. O que aconteceu ali? Adão foi pelo que ele viu pelos seus olhos. Ali ele perdeu, já do nada, já perdeu a visão, o discernimento do que estava acontecendo ali. E com isso, foi com olhos que ele estava vendo ali, ele estava vendo Eva viva. Mas ele, o que ele fez? Ele viu aquilo ali com a visão material. Ele não viu alguma coisa ali seduziu ele. Né? E o que acontece? Com a mesma palavra, ó, nós vamos ser, Deus mentiu para nós, ó, eu comi, mas eu tô viva. Deus mentiu para nós, então é verdade, eu vou comer também. Só que ambos não sabiam que morreu uma morte, sofreu uma morte espiritual. A desobediência. Deus depois falou para ele, olha, Adão, onde você está? Ele teve medo de Deus. Que nós estamos nus. Que nus? Nudez espiritual, o pecado. Quem mostrou que você estava nu? Ah, se é uma mulher que comesse do fruto proibido, começa aí. Ou seja, a mulher que tu me deste. Por que tu fizeste isso, mulher? A serpente me enganou. Né? Então, assim, isso é muito interessante. Isso é o princípio de todas as coisas nesse plano. Quando Deus fala para Adão assim, ó, tu foi feito do pó e o pó você se tornará. Quer dizer, Adão teve uma dura realidade de saber que ele era pó. Então, Deus fala para a serpente, que é o diabo, você arrastará o seu pé sobre o seu ventre, sobre a terra, e do pó da terra você comerá. Tá? Ali significa que o diabo, embora ele toma do homem todo o governo e domínio que Deus deu sobre a natureza, significa que ele não teria esse controle todo das coisas. Então ali a gente começa a ver algo sobre o governo humano. O diabo, ele usurpou esse lugar do homem, mas ele não consegue exercer esse controle. Então, gente, aí a gente vê duas coisas. Então, o pecado do homem foi o quê? Errar o alvo, no sentido de ter uma vida no centro do querer de Deus, pautado na palavra. Duvidar da palavra de Deus já é duvidar do próprio Deus. Isso chama pecado de rebelião. Tá? Apostar da fé. Então, isso aí é algo muito profundo que os ocultistas, os satanistas, leva isso, cultua isso. Nas mitologias aparece como um ser, né, de vários nomes, que trouxe a tocha, né, a tocha do conhecimento para o homem, para a humanidade. Então, essa tocha, sabe o que ela significa no meio ocultista? Ela significa a arte real, né? A arte real, o conhecimento, né? Ou seja, onde se usa uma tocha? A tocha ela é feita para iluminar, para ser antigamente, na antiguidade, os homens primitivos, que tinha o fogo era usado para quê? Para iluminar, não é? À noite, né? Ou seja, em intensas trevas aparece a luz do conhecimento. Deu para você entender? A luz
em intensas trevas. Não é aquela luz de Cristo. Porque eles falam que você tem que estar mais profundo na treva para encontrar a luz. Isso é o que o ocultismo ensina. Jesus fala, João fala lá no livro de João que nós temos que sair das trevas para vir para a maravilhosa luz. Certo? A luz de Cristo. Então, por que o diabo, você vê que o diabo usa a própria palavra? A palavra de Deus, a mesma palavra, porém com sentido contrário. Isso é satanismo. O satanismo é isso. Agora, por que o diabo? Lá no Apocalipse, João viu que viu um grande sinal no céu, uma mulher, que é a igreja. Depois fala, eu vi um segundo sinal no céu, um grande de dragão, a antiga serpente que engana as nações. Então ali, o dragão é o diabo. Ali tem a ver com poder político. Né? Você pode ver que um segundo sinal no céu é questão sobrenatural, coisas espirituais também. Então, essa serpente significa o diabo, que ela ia morder o calcanhar do Messias, mas o Messias ia pisar sobre a cabeça dela. Então, gente, satanismo. Então o diabo ele existe, que a palavra de Deus fala que nós devemos o quê? Que o diabo vive rodeando, vive que o Senhor ele tipificou como que ele é, ele fica nos rodeando ao derredor como leão esperando uma brecha que possa nos tragar. Não é assim que a palavra de Deus fala? Então você vê que teve animal, os leões ali na savana ali, né? Aquela coisa camuflada, vem todo mundo ali vem todos o bando junto para poder, fica caladinho ali, vai contra o vento, na camuflagem ali para poder pegar o animal mais fraco, o mais vulnerável. Assim ele é conosco nas nossas falhas e nas nossas vulnerabilidades aqui, ó, na nossa questão psicoemocional, né, psicossocial. Então a palavra de Deus fala que nós não podemos deixar dar brecha para o diabo na nossa mente, tá? Nos nossos pensamentos. Então, o que acontece? O satanismo é tudo aquilo que se quer contra Deus, contra a palavra de Deus, tá bom? O diabo, então, o que acontece? O satanista, quando o cara vai ser iniciado, ele vai atrás de poder. Ele faz o juramento de ser contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o Filho de Deus. Então é isso. Você pode ver que ali no Gênesis ali, o diabo ele foi contra a palavra de Deus, foi contra Deus, contra a palavra de Deus e contra o Filho de Deus. Porque ali que já fala que ele ia, da mulher viria um que iria pisar na cabeça dele e ele ia morder o calcanhar, mas ele, ao mesmo tempo que ele ia pisar na cabeça dele. E quem que é? E onde que ele mordeu? Mordeu lá na cruz do Calvário. Quando o sistema julgou Jesus. O sistema da corruptela humana. Tanto que Jesus fala, eu venci, vós também vencereis. Na fé nele. Então assim, gente, o satanismo é isso, é ser contra a palavra de Deus. Vocês podem ver que ali no Éden houve um rito, tem ali aquele sofismo de fazer um duvidar da palavra de Deus e ele, por um processo de iniciação, chegar com isso para se comparar a Deus. Os ocultistas é isso que eles ensinam. Eles ensinam as pessoas através. O gnosticismo é isso. Todo o sistema ocultista ele tem um gnosticismo nele, tá? E tem a famosa gnose. Você vai ganhando seus conhecimentos ali, grau por grau, se evoluindo até conhecer Deus. Quando não é isso, é aquela doutrina satânica chamada reencarnação. Tá? As religiões fora da palavra de Deus, hinduísmo, budista e todas, que são todas animistas, o que elas fazem? Elas pregam esse tal de conhecimento e a evolução do karma, não é? O tal da reencarnação, que não seja de ser também, não deixe de ser uma gnose. Então, você pode ver que ali no Éden houve o quê? Houve uma sessão espírita. Houve quando a gente estuda a questão de Elohim, né? A palavra Elohim, no começo, quando Deus estava agindo na natureza, você vê ali um animismo. Né? Ali a gente vê ali um réptil falante. O diabo falando na boca dele. É um ato de mediunidade. Ali a gente consegue ver uma sessão espírita, uma entidade falando na boca de outro ser físico, comunicando com outra. Você vê o número 3 ali. Né? Os seus olhos se abrirão. Lá na sociedade secreta, as pessoas são iniciadas sim, os primeiros graus, com óleo vendado.
Né? Então, essa é a questão. E eles cultuam isso. Eles cultuam essas coisas. É tudo aquilo que aconteceu ali no Éden. Por isso que eles falam que o cristão, quem segue a Cristo, é ignorante. E não é. Ignorantes são eles, que não conhecem a verdadeira. João fala, nós temos que sair das trevas para vir para a maravilhosa luz. João fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus, e nada do que ele se fez. Que se fez carne e habitou entre nós. Que todo aquele que nele crê tem seus direitos chamado filho de Deus, os quais eles não nasceram da água, nem do sangue, nem que não, eles não nasceram, não foi da carne, nem do sangue, e nem do homem, nada, mas nasceram de Deus. Então, quando fala esses tipos de nascimento, são os tipos de iniciações que as sociedades secretas oferecem. Assim como nós temos que nascer de novo, lá também tem isso. Você tem que ir lá e passa um processo de nascer de novo, de iniciação, entendeu? Vocês estão captando o que eu estou querendo dizer? Isso tem a ver com o gnosticismo. João fala que o evangelho de João foi defendendo a divindade de Cristo porque já que as doutrinas já estavam entrando na igreja. Né? Então a teologia judaica, a teologia cristã nasceu misturada com teologia judaica com a filosofia grega. E uma dessas filosofias foi o gnosticismo. Vocês podem ver que lá em João, no tempo de Cristo, só para vocês verem, o judaísmo que se praticava lá na no templo, fariseus e saduceus, uns acreditavam em anjo e outros não. São essas coisas que foi mesclado com essa filosofia. E gerou muitas coisas que está aí até hoje. Se você estudar o Rosa Cruziano, né? A maçonaria é muito influenciada por esses princípios, religiões do mistério que tinha e, e essas coisas. Então, você já viu aquela pirâmide? Ah, tem exemplo. A gente vê um símbolo dentro da igreja aí, que se fala estrela de Davi, que Davi nada, que ele é um símbolo profano, pirâmides, né? O triângulo, tem sempre o número 3. Ele sempre gosta de se igualar com essas coisas ali. Os ocultistas adoram isso. É o casamento alquímico, a pirâmide para cima e para baixo é um significado. O homem, mulher, sol, terra, lua, sol, água, fogo, pênis, vagina, essas coisas assim. É o casamento, aquilo significa, é um símbolo da alquimia, é o casamento significa casamento alquímico, o divino com o profano, tá? Então, é mais ou menos isso. E tem aquela questão quando você vê aquelas estrelas de 5 pontos com uma ponta para cima, que significa um homem, e às vezes tem ela com a ponta para baixo, que significa um bode. É mais ou menos aquele negócio, o número 5 que é o número do homem. Tá? Então, assim, 3 símbolos que os ocultistas usam: o número 3 e o número 5. Então, isso é muito importante a gente frisar isso. E essas coisas entram na igreja. Você pode ver que lá, esse símbolo que está usando muito aí dentro da igreja, do hexagrama, né, daquela estrela que se chama estrela de Davi, não é nada, aquele é selo de Salomão. Tem a ver com o selo de Salomão, porque aquilo tem a ver com a questão lá da magia que os maçons usam lá, essas coisas. E muitas religiões praticam isso. Até na religião hindu você encontra isso. Tá? Aquele deus Ganesha lá, que tem corpo de homem, corpo de elefante. Nos cultos dele aparece esse símbolo. E diversas outras religiões pagãs do mundo afora. Isso que não tem nada a ver com Cristo. Então, como a gente fala, tem muitas coisas, essas doutrinas estranhas têm entrado dentro das igrejas também. Então, gente, satanismo. Então, Satanás ele vem matar, roubar e destruir. Certo? E o diabo é o quê? O diabo é o próprio Lucifer. A missão dele. Essa é, que tem vários nomes, né? Porque tem a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, né, e chegou até nós. Então, assim, o diabo vai matar, roubar, o diabo, Satanás vai matar, roubar e destruir, que é a palavra de Deus, que está escrita na palavra de Deus. Então, então se entende como satanismo tudo aquilo que é contra Deus, contra a palavra de Deus, o Filho de Deus. Agora, para o outro lado, o satanismo também tem um lado interno e externo dela. Né? Existe o luciferianismo. O luciferianismo.
O luciferianismo é a parte mais oculta da coisa, onde as pessoas vão atrás de uma luz, né? Então, agora, o luciferianismo promove, eu não vou falar de luciferianismo, que é um negócio para um outro vídeo, ele promove da sua. Ele é a parte interna do ocultismo. E o Lúcifer, é a parte que a gente pode dizer assim, é a parte. A gente pode dizer assim, o luciferianismo é a parte esotérica, ou seja, aquela parte esotérica com X, fechado, hermético. Se o ocultismo já é hermético, fechado, conhecimento hermético, ou seja, foi esse conhecimento que o diabo ofereceu para Eva, para o homem. Separa ele de Deus. É algo que separa o homem de Deus. Então, sim, o luciferianismo, ele é a parte dentro do ocultismo, que já é hermético, que já é fechado, ele é a parte hermética com S, do lado esotérico com S, mais oculta, mais por dentro do ocultismo. É você ver o ocultismo por dentro. Já o satanismo já é a parte esotérica com X por fora do ocultismo, certo? Então, é o luciferianismo, que é a parte de dentro do ocultismo, que promove o satanismo em todas as suas formas e extensões na parte externa, entendeu? Em todas as suas formas e dimensões, através da arte, da cultura, da filosofia, da política e etc. Vocês estão compreendendo? Tudo com o propósito de afastar o homem de Deus, inclusive até na religião. Tá? Hoje, os globalistas, que trabalham para instalar o governo do anticristo, eles trabalham em 3 áreas, na área política, econômica e da área da religião. Nesses dias atuais nós estamos vendo isso. Né? Se nós pegar alguns movimentos políticos em negócio de nova era, nós vamos entender. Uma outra hora eu vou estar falando sobre essas coisas. Então, isso aqui é só para vocês entenderem um pouco. Então, tudo até dentro da igreja cristã tem isso, a cristandade tem isso. Entendeu? Tem essas coisas. Uma outra hora eu vou estar falando aqui sobre alguns segmentos, vocês vão estar entendendo. Mas o objetivo desse vídeo é só para explicar para vocês o conceito de diabo, que está na palavra. Tanto que lá no livro de Efésios fala que nós devemos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Né? E vestirmos de todas as armaduras de Deus. Né, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada que é a palavra, e o centurião foi da verdade, e ao mesmo tempo também a sandália da pregação do evangelho. Então, gente, isso aí fala da fé de salvação, a fé de guardar a palavra do Senhor no nosso coração, a palavra, ser fiel à palavra, se necessário for até a morte. Jesus fala assim, se vós estiver em mim, eu permanecerei em vós. Essa é a verdade. Está no Senhor. Aquele que está no Senhor, nova criatura é. É nisso que eu tenho. Ter a fé de salvação em Jesus Cristo. No pacto, no sangue de Cristo. A fé na palavra. Na palavra que é o Senhor Jesus. Entendeu? Que ele é o Logos. Desde o princípio. Então, porque Satanás luta contra essa palavra. Deixa o princípio. Por isso que ele é o pai da mentira. Ele conhece a glória de Deus porque ele que regiu o coral no céu. Vocês estão compreendendo? Ele era portador da luz, mas ele não era a luz. A luz de Deus só resplandecia nele porque ele regia o coral de serafins. Mas quem é a luz é o Senhor Jesus. Entendeu? Então, gente, os luciferianistas, eles têm um conceito assim, de um Deus cosmológico, de uma dualidade cósmica, entendeu? Uma outra hora eu vou estar explicando sobre essa questão aqui da dualidade cósmica. Então, o diabo, ele existe, ele é mau, entendeu? Por isso que a palavra de Deus fala que nós tudo tem que ser com ordem e com decência, e que a palavra do homem tem que ser sim ou não, que vier disso é de procedência maligna. E Paulo fala que nós não devemos ser como os gentios. Nós temos que ter o quê? Uma mente em Cristo, uma mente renovada em Cristo, e com firmeza de palavra, sim e não. Tá bom? Então ficaremos na palavra e sempre temos a nossa vida pautada na palavra, sempre focada nela, uma vida dirigida e inspirada nela em Cristo Jesus. Tá bom? É isso que eu quero dizer para você. Um abraço e até a próxima.